há um assunto que transcende o Porto, mas que se centra no Porto e que nos parece de crucial importância aqui abordar. O plano de reestruturação da TAP, proposto por este Governo, foi, ou teve luz verde de Bruxelas, foi aprovado de forma exigente, de forma que nos parece racional e, não se podendo falar de uma grande vitória, há um compromisso digno entre as partes e uma vontade séria de salvar a Companhia de Bandeira Portuguesa. São 3,5 mil milhões de euros que vêm para a TAP. O Porto, neste capítulo, é endereçado pela senhora CEO da TAP como não sendo uma prioridade. É assumido de forma muito clara, muito honesta, que a prioridade é Lisboa. É definido de forma muito clara, muito honesta, que não haverá um segundo hub, que Lisboa será toda a centralidade operacional da TAP. Nós gostaríamos de saber a opinião do Sr. Presidente da Câmara. Aquilo que é verdade e foi assumido publicamente e com grande coragem e seriedade pela CEO da TAP, é que a TAP está preocupada fundamentalmente com o hub de Lisboa e que não se pode desconcentrar as suas atenções para servir outros aeroportos, nomeadamente Porto e Faro, e que só o fará no caso do serviço que oferecer do Porto e de Faro dar lucro. O que pode ser uma contradição, mas compreende-se. Ou seja, não querem que aumentar os prejuízos vindo ao Porto e a Faro. Nós também nunca conseguimos perceber até hoje porque é que a equação da TAP, que para outras companhias aéreas parece ser positiva, para a TAP é negativa, mas isso não podemos corrigir. O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, hoje numa entrevista ao Jornal de Negócios, deixou a coisa clara também. Ele diz, eu vou ler se me permitem, a relação entre a TAP e o hub de Lisboa é assim umbilical. Sem TAP não haveria o hub. E se queremos proteger o hub de Lisboa, temos de manter a TAP. Ou seja, fica, pois, absolutamente claro, nas palavras do Sr. Ministro, que com toda a honestidade assume que a importância da TAP é para o hub de Lisboa, que a manutenção da TAP se deve ao hub de Lisboa e que é assim que esta TAP, ou tapinha, como quiserem, vai funcionar. A nossa preocupação é que, neste momento, depois da crise que ainda estamos a viver, o aeroporto Francisco Sá Carneiro encontra-se hoje numa situação, apesar de tudo, mais difícil do que estava. Houve companhias aéreas, Emirates, por exemplo, a United Airlines, por exemplo, que operavam para o Porto, que tinham ligações diretas ao Porto, deixaram de ter. E também a nível europeu, se excluirmos as low cost, aquilo que verificamos é que houve um conjunto de operações que desapareceram. Poder-se-á dizer, bem, mas mesmo assim, o Porto e Norte, este ano que termina, será o maior destino turístico de Portugal, coisa que nunca antes tinha sucedido. É verdade. Mas o objetivo de ter um aeroporto e o objetivo de ter uma estruturação económica da região não passa apenas pelo turismo. De facto, nós conseguimos viver e conseguimos crescer no turismo e vamos crescer no turismo com o recurso às low cost, mas para a outra economia, para a economia dos negócios, para a economia da exportação, para todo esse setor, para a atração de investimento, para a atração de congressos, nós precisamos de ter ligações diretas ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, quer de destinos europeus muito importantes, estamos a falar, por exemplo, de Milão ou de Bruxelas, e para isso as low cost, como sabem, não servem, quer naturalmente destinos intercontinentais, como, apenas para falar em dois, como Nova Iorque e São Paulo, são absolutamente importantes para a nossa economia. E se a TAP não o pode fazer, ou não o quer fazer, ou não o vai fazer, o que conta é, se a TAP não quer, temos que encontrar outros. Ora, para encontrar outros, nós precisamos de uma migalha daquilo que é gasto para manter o hub de Lisboa. E é isso, portanto, que nós temos que reclamar. Como o Sr. Deputado diz, e bem, fora os apoios a EasyJets e Ryanairs, que também não são grande coisa, o governo português, o Estado português, investe anualmente 100 milhões de euros a subsidiar voos para os Açores e para a Madeira.
devo dizer que acho muito bem que o faça. Nós temos um problema de insularidade e o Estado português investe esses 100 milhões de euros exatamente porquê? Porque a TAP não é capaz de garantir esse serviço sem subsídios e há outras companhias que tomaram essa posição. Ora, a ser assim, seria relevante que o Porto, eu não posso falar por Faro, reclamasse pelo menos um montante equivalente, até porque a nossa área metropolitana é muito maior, não tem problema da insularidade. E com isso, através de contratação, encontrar companhias que queiram, antes que o mercado justifique, através da procura, o recomeço da atividade, encontrar companhias que estejam interessadas em vir aqui. E depois, se a TAP quiser ir a jogo, porque aí até pode passar a ter lucro, melhor. De facto, fica agora comprovado aquilo que eu disse há mais de um ano atrás. A estratégia da TAP tem apenas um objetivo, e o Sr. Ministro hoje o disse de forma absolutamente clara, límpida, honesta. É manter o hub de Lisboa. Nós não teremos hub nenhum, queremos ter um aeroporto Francisco Sá Carneiro que seja servido, não apenas para turistas, mas para toda a atividade económica que precisamos de atrair. Num tempo cada vez mais difícil, em que estamos em concorrência com outras regiões do globo que pretendem atrair negócios, nós precisamos disso. Nós não desistiremos de exigir que, seja através do Turismo de Portugal, seja por outra forma qualquer, nos seja dada uma justa compensação para podermos, como digo, contratualizar, e certamente que a entidade de turismo pode fazer, e aí, como digo, se for da TAP, ótimo. Se for da Lufthansa também está bem, se for da United Airlines também está bem. Não estou a dizer que se deva atribuir preferência a ninguém. Agora, precisamos, de facto, de ter um subsídio à exploração que garanta que o aeroporto Francisco Sá Carneiro consiga retomar o número de voos antes que os passageiros só por si, a procura só por si, o justifique.